Você já imaginou coletar da própria natureza aquilo qual iria se alimentar? Bem, isso era uma prática comum aos humanos há alguns anos atrás. Também conhecido como extrativismo animal, se diferencia da agropecuária qual conhecemos atualmente, já que não é necessário que você crie a sua produção para que depois sirva de alimento. Mas hoje em dia, na 27ª Revolução Industrial, com a natureza escassa de recursos, isso não é mais viável. Conversaremos agora com um antropólogo especialista em história humana, o qual irá nos contar como que essa prática era feita. O extrativismo é uma prática caracterizada pela retirada dos bens da natureza, e ela está diretamente ligada com a evolução da exploração dos recursos naturais pelo homem. E ela não vem de hoje em dia, ela vem de muito antigamente, desde a pré-história, quando os nossos ancestrais utilizavam a prática da caça como modo de subsistência. Então, ela foi evoluindo junto com o ser humano, ela vem evoluindo junto com a humanidade. Com a chegada de novos sistemas, a chegada de novas organizações sociais, a prática de extrativismo foi sempre evoluindo. Com o advento do capitalismo, o extrativismo animal começou a se ver como algo lucrativo, tanto com a pesca para conseguir alimento, quanto com a caça para conseguir, por exemplo, recursos como couro de animais e outras peles que eram utilizados para produzir produtos como roupas e diversas outras coisas. E isso não se deu só com o início do capitalismo e com a Revolução Industrial, mas também veio para o Brasil, onde nós temos um histórico de certa forma ruim com essa prática, porque diversas espécies da nossa fauna começaram a se entrar em extinção por conta da prática. E já falando sobre esse tópico de extinção, a gente pode dizer que o extrativismo foi responsável pela extinção de diversas espécies da nossa fauna aqui do nosso território. Como, por exemplo, o mico do leão-dourado, que hoje em dia se encontra totalmente extinto por conta da caça, a caça para venda dele. A arara azul, outras espécies como a onça pintada e diversas outras não são encontradas mais em lugar nenhum hoje. Mas aí acaba tendo essa dúvida de por que a caça ela foi tão prejudicial? E a resposta é simples de certa forma, porque ela era um meio muito lucrativo. A caça, depois de uma certa época, foi proibida, porém, ela ainda era uma fonte de lucro muito alta para o mercado negro com a venda dos animais silvestres. E isso acabava trazendo muito dinheiro para o bolso de quem vendia. E também não só por isso, a caça esportiva também foi um problema muito grande, por conta de muitas pessoas gostarem de caçar. Isso afetava muito as espécies, acabava fazendo com que algumas entrassem em risco de extinção e algumas fossem até extintas. Isso afetou de forma imensa a nossa biodiversidade. Interessante perceber como essa prática perdurou na sociedade brasileira, já que determinados animais silvestres não poderiam ser criados e reproduzidos em cativeiro. Portanto, a única alternativa que os nossos antepassados encontraram foi a caça na natureza. Um dos agravamentos dessa prática é a caça por esporte, que historicamente é associado a elites, mas em pouco tempo caiu no gosto popular. Após escutarmos o ponto de vista histórico do antropólogo Gustavo Moneck, entenderemos agora os prós e contras dessa atividade econômica através da economista especializada em antropologia, Laiane Mariano. Antônia, Gustavo, telespectadores, bom dia. Agora vamos falar um pouco sobre a movimentação econômica do extrativismo. Primeiramente, precisamos compreender o que ele foi. O extrativismo é uma prática econômica que consiste na retirada de bens da natureza, seja de origem vegetal, animal, mineral, que são utilizados como matérias-primas. O extrativismo era uma atividade econômica que compreendia a exploração dos recursos do que chamavam de natureza, que já não está mais diante de nós. O extrativismo animal se resumia na caça e na pesca. Por motivos ambientais, a caça e animais silvestres eram proibidas em vários países. Aqui no Brasil, o que ocorria apenas na teoria era somente permitida a caça às comunidades tradicionais, nomeadas indígenas, e regiões onde era considerada a única forma de obter proteína animal. Agora, partindo para um outro tópico, impactos na natureza, que são causados tanto pelo extrativismo de maneira ilegal, quanto também pela agropecuária. Em efeitos ao extrativismo, foram feitos realização de cortes, derrubadas e desmatamentos de espécies vegetais, contaminação de fontes de solo, água e ar pelas atividades mineradoras, redução da biodiversidade em razão de coleta, caça e pesca de espécies, alteração da paisagem natural em razão das modificações de territórios.
Em 2024, tivemos lobo-guará, onça-pintada, ariranha, ararinha azul, tatu-bola, entre outros, completamente extintos entre os anos de 2026 mais à frente, justamente pela redução da biodiversidade e caças ilegais. Para finalizarmos, vamos falar dos pós e contras da substituição pela agropecuária e ficará nos questionamentos: vale a pena ou não? A criação de animais para a produção de alimentos e matérias-primas recebe o nome de pecuária. Em seus pontos positivos estava a movimentação econômica do Brasil, estão também geração de empregos e prometendo um avanço maior na tecnologia. Agora falando sobre o ponto negativo, os pontos negativos, que inclusive nos afetam nos dias atuais. O desmatamento é uma prática muito comum para a realização da pecuária, da agropecuária. A retirada da cobertura vegetal provoca a redução da biodiversidade, extinção de espécies e animais e vegetais, desertificação, erosão, redução dos nutrientes do solo, entre outros, contribui para o aquecimento global, entre outros danos. Nesse caso, a grande desvantagem do extrativismo está justamente no modo como os bens materiais são explorados, de uma forma que passou a ser excessiva, nos custando caro, como a extinção de todas as espécies no Brasil, seja no solo ou dos animais. Na verdade, afetou no mundo inteiro. Percebemos através da trajetória histórico-social que nos foi exposta que uma prática milenar da sociedade foi transformada em algo nocivo após ser absorvida pela mente predatória capitalista, já que os povos originários brasileiros não tinham a mesma relação com o extrativismo animal que aqueles posteriores a eles tiveram. E hoje em dia nós não conseguimos pensar numa interação com a natureza que não seja minimamente abrasiva. A fauna selvagem foi extinta não apenas pela caça desenfreada, mas também pela destruição dos habitats naturais dessas espécies. E bem, hoje, no ano de 3001, na 27ª Revolução Industrial, nós não temos nem o sonho de viver uma interação com a natureza, o qual nós podemos estabelecer uma relação de interdependência, que faz parte da nossa natureza como espécie humana.